governo do Brasil acaba de divulgar uma estatística dizendo que apenas 6% dos brasileiros estão desempregados. Você já parou para olhar em volta de sua casa, na rua onde você mora, quanta gente existe sem emprego? Você sabia que atualmente o atual governo do Brasil só considera desempregado quem não procura emprego? E aí o que acontece? A pessoa perde o emprego, sai uma, sai duas, sai 3 vezes para procurar uma colocação, não consegue, o dinheiro do ônibus acaba, para ir à rua procurar emprego tem que se alimentar, o dinheiro acaba também da alimentação e a pessoa para de procurar emprego e aí não é mais considerada desempregada. Eu digo isso porque na mesma estatística, se você procurar com lupa, lá nas letrinhas pequenininhas, você vai descobrir que o Brasil tem 120 milhões de pessoas em idade de trabalho, que poderiam estar trabalhando. Quando é que se pode trabalhar no Brasil? Do dia que você completa 16 anos de idade até o final da sua vida. Destes 120 milhões de pessoas que poderiam estar trabalhando, apenas 43 milhões de pessoas têm emprego regular. Portanto, nós não estamos falando de 6% de desempregados. Alguma coisa está errada. Sem contar que as grandes indústrias brasileiras estão demitindo por conta da inflação e da crise que nós estamos vivendo hoje. Qualquer pai de família que precise trabalhar e não consegue uma colocação, entra em desespero. Começa a pensar que é um inútil. Um homem que não trabalha, que não consegue uma colocação, que não consegue trazer o sustento para casa, se sente menosprezado, se sente menor. Nós precisamos mudar a política de trabalho desse país. Nós precisamos criar empregos, nós precisamos trazer indústrias, nós precisamos fomentar o comércio para que abram-se lojas, para que se dê oportunidades, para que as pessoas busquem uma colocação, para que as pessoas tenham incentivo para ir à escola a aprender uma profissão, sabendo que vão ter onde trabalhar. Hoje existe um grande desestímulo. Nós precisamos reverter essa situação e isso tem que ser muito rápido, porque a dignidade se conquista com o trabalho. Pense nisso. Programa Jonas Grebe, para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da cidade do Guarujá, ele que tem sido brilhante em suas palestras, ele que tem marcado presença aqui em nossa cidade, em nosso município, com os seus cursos ali na ASEG, onde ele treina vidas, um treinador de vidas. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Rubens Marcon, um life coach. Acertei? Acertou, life É isso aí, coach. Rubens Marcon, obrigado por ter vindo. Obrigado, parabéns pelo cenário. Muito Gostou? bonito, gostei, bacana, alegre. Sua primeira vez Importante. aqui? Primeira vez Opa, que eu estou vindo aqui no teu programa. Uma honra. Mas hoje, vamos falar um pouquinho de coach, né? Vamos falar de coach? Coach. Life coach. Coach é um treinador. O coach é um treinador, é uma palavra americana que Quando significa joga um time treinador. dos Estados Unidos de futebol, aparece a palavra coach. E aí veio o nome do treinador. Life coach, treinador de vidas. O que eu faço? Eu treino a vida das pessoas. Muita gente fala assim, treinar a vida. Treinar a vida é uma coisa importante. Porque você, quando vai melhorar seu físico, você tem que ter um treinador que vai te orientar. Você vai na academia, ele vai te orientar, você quer crescer abraço, você quer aquilo, você quer... A mesma coisa na nossa vida. A gente fala, é uma coisa nova? Não. Coach é antigo. Você foi o coach dos seus filhos. Você foi o orientador dos seus filhos. Sim. O coach é todo aquele que faz... As professoras são coaches, são treinadoras. Treinam as nossas vidas, treinam o nosso conhecimento. E o coach faz isso. Só que é uma técnica hoje em dia que a gente aplica para que a pessoa tenha resultado no que ela quer. Ô Rubens, treinar uma vida não é uma pretensão muito grande? Se treina a vida da pessoa ou se treina maneiras, se treina formas, se treina posicionamentos? Ou eu que estou enganado? Não está... Há um treinamento, você tem que treinar. O que é treinar? Você praticar aquilo várias vezes para criar hábitos. Porque a nossa vida, ela tem muitos maus hábitos. Nós temos hábitos que terminam nos prejudicando no dia a dia. O que você vai treinar?
Você vai educar os seus hábitos, porque você só substitui um mau hábito quando você adquire um bom hábito. Você tem que ter um novo hábito para diluir aquele mau hábito. Então o que acontece? Porque mau hálito é bravo, hein? Também é uma questão de treino, uma questão de treino. O que nós temos que fazer? É treinar, é um treino. Marcon, hoje eu vou te perturbar aqui. O pastor, o padre, são treinadores de vidas? Sempre, sempre. Todo mundo é um treinador. Você às vezes tem um amigo um pouquinho mais velho ou mais novo que pode estar treinando a tua vida, pode estar levando você para um campo tanto bom como mal. O treinador é aquele que vai te conduzir, aquele que vai treinar você, observar e fazer com que você faça os passos certos. É como um treinador de basquete. Ele sabe quem está na melhor posição, você joga melhor na defesa, você joga melhor no ataque, como é o futebol. Então é um treino. Um pastor, ele está treinando as pessoas ali, porque ele está falando coisas boas, ele está levando um treino diário, praticando aquele diariamente, porque se ele fizer uma vez só, aquele que não veio naquele dia, perdeu. Então ele tem que treinar constantemente a mesma coisa. Ele vai ter que falar as mesmas coisas. Pode ser em línguas diferentes, em modos diferentes, mas ele está treinando. Tá. E quem está me assistindo fala assim, puxa vida, eu gostaria de ser treinado. Né? Muita gente deve ter pensado isso, ou talvez nunca tenha pensado porque não sabia da possibilidade, e agora fala, puxa vida, quer dizer que existe alguém que possa me treinar para eu ser diferente. O que você diria para essa pessoa? O que, assim, de longe, você poderia dizer, olha, faça isso que a sua vida melhora? Primeiro é fazer aquilo que gosta. Primeira coisa que a gente tem que fazer, aquilo que a gente gosta. Se você começar a tentar fazer uma coisa que você não gosta, não vai dar resultado. Veja você não perde o seu programa, você é pontual quando chega aqui, porque você gosta do que está fazendo. Se fosse talvez uma outra coisa que não fizesse o seu gosto, não te desse o teu prazer, você não seria a mesma coisa. A gente vê isso, quantas pessoas trabalham e não têm prazer no que estão fazendo. Aí você fala, poxa, mas dá para treinar? Dá para treinar. Você vai descobrir a sua potencialidade. Nós temos uma ferramenta no coach que eu acho fantástica, chamada Roda da Vida. A Roda da Vida é um círculo dividido como se fosse uma pizza, em várias frações. Cada fração, você vai colocar uma pontuação de 1 a 10 no que está referido à sua vida. Por exemplo, como está o seu amor, de 1 a 10? Como está o seu relacionamento com os amigos? Como está o seu ambiente psíquico? Como está a sua saúde? Como está isso e aquilo? E aí você faz aquela roda. E você vai ver que aquela roda não roda, porque ela não é uma roda. Porque em algumas coisas... Ela não tem um eixo para girar sobre si mesma. E o que acontece? Então você vai ver os dentes que tem. Algumas coisas estão afundadas na sua vida. Vamos supor, às vezes pode ser até a parte amorosa. Tá? Que causa um certo problema, que vai refletir em outros pontos da roda da vida. Se estiver tudo bem, ela roda, é isso? Roda. Se você estiver bem em tudo... Ela vai rodar? Vai rodar. Senão ela não roda? Não roda. Se você tiver alguns problemas, seja de ordem social, seja de ordem pessoal, o que vai acontecer? Aquilo vai diminuir. Então a roda, ela vai rodar, mas dando aqueles... Aquela pessoa que você encontra na rua, efusivamente, você abraça, fala, e aí... Como vai? E aí o cara começa a contar como vai. Como é que funciona isso? É um vício? Olha, é duro, hein? Você pergunta como vai, o camarada começa a contar, é triste, hein? Então, quando ele começa a contar, você já percebe a necessidade que ele tem de expandir os seus problemas. Desabafo. O coach tem que observar isso, porque hoje, ouvir é muito importante. E a gente tem um mau hábito de não ouvir. Nós não temos essa facilidade de ficar ouvindo os outros. Às vezes a necessidade dele é você perder 15 minutos e ouvi-lo. Você pode modificá-lo. Você pode dar para ele, é uma motivação. Porque quando aquela pessoa tem aquela necessidade de desabafar, talvez ele não tenha na sua casa, talvez ele não tenha com um amigo, encontrou você. E é ali que ele vai... E aquela pessoa que fala sempre a mesma coisa, sempre conta a mesma história. Isso eu já vejo como o seguinte, precisa ver que tipo de história, porque pode ser uma autossabotagem, ele pode estar se sabotando. Então o que é essa autossabotagem? É a desculpa que eu tenho constantemente das minhas falhas. Eu não falho para mim, mas na verdade eu estou me sabotando, eu estou me prejudicando. E a gente fala, por que tem a autossabotagem, né? Por que as pessoas se sabotam? Eu vou falar, muitas vezes vai falar, poxa, mas não tem lógica, é pela dor. As pessoas gostam de sentir dor. Todos nós gostamos da dor.
A dor, ela é motivatória. O masoquismo faz parte do ser humano, na sua opinião? Não, o masoquismo, não bem esse tipo de masoquismo. A dor que nós temos é a dor nossa. É uma dor principalmente psicológica. A gente fica remoendo aquela dor. Quantas vezes a gente tem um probleminha pequeno, mas aquilo se transforma num problema muito grande, muito grande, muito grande, porque a gente quer se sentir coitadinho, a gente quer se sentir diminuído. Por quê, Rubens? Alguém quer se sentir menor para receber carinho? Receber carinho. As pessoas são carentes, todos nós somos carentes. Então ela tem necessidade de ser observada. Quantas pessoas às vezes não se conseguem se projetar, não conseguem mostrar quem é ela. Então, o que acontece? Ela começa a virar coitadinha, o coitadinho, para quê? Para que tenha atenção. O que nós vivemos, ô Jonas, é que nós chegamos ao mundo só e aprendemos que existe uma comunidade. Mas a gente sempre se acha acima da comunidade, seja quem for. Eu sempre me acho o superior, o que mais entende, as pessoas não me entendem, meu modo de pensar. Então, isso daí faz com que a gente não tenha consciência de que nós temos que viver numa comunidade, nós temos que nos abrir e também receber. É aquele negócio, é um ciclo que nós vivemos de saber doar e saber receber. Tem pessoas que não sabem doar, só sabem receber. Tem pessoas que só sabem receber e não doar. Mas o certo, que chama roda da abundância, é quando você sabe doar e receber, doar e receber. E não estamos falando de doar coisas materiais, de coisas sentimentais, de conversa, de troca de afetividades, etc. Eu queria que você analisasse para mim uma frase que me acompanha ao longo da vida, porque eu aprendi quando eu era muito jovem essa frase e ela sempre me serviu muito bem. E agora, conhecendo esse lado do treinador de vidas, eu começo a ter um pouco de descrença nessa frase. Eu queria que você analisasse aquela que diz que todos são inseguros, vence o que disfarça melhor. Verdade. Verdade. Todos. Nós somos inseguros em tudo. Eu aprendi isso quando eu era jovem. Quando mas é uma frase naturais, falei assim, olha, todo mundo aqui é inseguro, vai vencer aquele que disfarçar melhor. É verdade isso? Verdade, isso aí é verdade. Por quê? Porque é aquele negócio, né? Você confia no piloto. Ele pode nem ser um piloto, mas você confia porque ele está com o cap. Ele disfarçou. Ele está próprio de um piloto. Como nós tivemos agora um acidente terrível. O filme Agarre-me se quiser, né? Agarre-me se puder, que ele se disfarçava de piloto. Se disfarçou, ele ganhou o crédito. Esse disfarce faz parte do nosso eu. Dessa disfarçada de quem nós somos. Nós, na realidade, nós não nos mostramos realmente quem somos. Nós sempre temos uma carapaça. Seja quem for, nós vestimos uma carapaça. Para mim, eu sou um jeito com você, sou um jeito com outro, sou um jeito diferente na minha casa. Às vezes as pessoas falam, pô, por que em casa você não é como é lá fora? Entendeu? Porque nós temos uma carapaça. Nós somos assim mesmo. Somos, faz parte do ser humano. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com essa conversa gostosa aqui com o Rubens Marcon, um treinador de vidas. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, recebendo hoje Rubens Marcon, um treinador de vidas. Marcon, nós estamos conversando no intervalo exatamente sobre isso, dessa coisa de você ter personalidades diferentes de acordo com o ambiente. Sim. Você dentro de casa é uma coisa, eu, por exemplo, sou advogado no tribunal e eu tenho que ter uma postura diferente daquela. Eu vou assistir um jogo de futebol, eu tenho uma postura diferente quando eu estou na arquibancada, é mais ou menos isso? Sim, mais ou menos. E aquela coisa de que você tem que ser um só, retilíneo, não importa onde você esteja, você tem que ter o mesmo regramento, isso é um pouco de balela, um pouco de fantasia? Isso são regras que tem, mas não acho que é a regra certa. Você tem que ser aquilo naquele momento. Eu sou uma pessoa sisuda, bravo, porque eu sou um dono de uma empresa. Será que eu vou ser assim com todos? Será que isso leva a alguma coisa? O mundo é dos que são flexíveis. Quanto mais flexível você for, mais oportunidades e mais conquista você vai ter.
As pessoas que são duronas, aquelas pessoas que são retas nas suas atitudes e não mudam, não vai ter tanto sucesso. Porque ela vai gerar antipatia, ela vai gerar uma série de coisas que não vai contribuir em nada. Eu queria aproveitar, Por favor. que você fez uma entrevista com o Sidney Aranha, achei muito interessante, e uma palavra que vocês estavam referindo à educação, é buscai. Poucas pessoas buscam o seu desenvolvimento. Eu vejo que muita gente, às vezes, tem a oportunidade de crescer, mas não vai buscar. E a gente fala assim, mas buscar o quê? Se você fizer um coach, você vai começar a ver aonde você tem que mudar, aonde você tem que buscar algo para melhorar. Porque a busca, o ser humano vive da busca, nós vivemos buscando. Saímos em 1969, 67 e fomos para a Lua. Buscar o quê? Conhecimento, desvendar. É isso que nós precisamos. Quando nós fazemos um coach, eu vou ver aquilo que eu posso mudar de positivo em você. Eu estou fazendo um coach de um político. E esse político apresentou uma coisa muito interessante, o medo. O medo que ele tem de algumas posturas, de algumas situações que ele está passando ou provavelmente vai passar. O que nós estamos trabalhando nele? Autoconfiança? Não, nós descobrimos o porquê do medo dele. Aonde está o foco do medo dele? O medo dele não é o público, o medo dele não é a situação política, o medo dele é ele mesmo de ser um fracasso para ele fracassar. Não tem medo de falar com as pessoas, mas o fracasso que ele sente. Sente medo quando fala, será que eu dei certo? Será? Então aquela confiança que ele precisa, o medo do fracasso. É medo de errar? Todo mundo tem medo de errar. Todo mundo tem medo de errar. E errar é a melhor coisa que existe. Não no momento. Quando você erra, o erro te causa dor e perda. Depois você aprende com o erro, você evolui. Ou não é por aí? Olha, nós tivemos um exemplo de Cristo. Erramos com ele e continuamos fazendo a mesma coisa. O erro faz parte da nossa evolução. Aquele que acha que vai acertar em tudo, não vai. Nós temos que ter o erro para acertar. Thomas Edison errou, acho que 1000 vezes para acertar. Mais. Até mais, na lâmpada. Mais. Só com o erro que ele descobriu. Então a gente vai ver que nós vamos descobrindo as coisas com o nosso erro. Porque o erro não é coisa ruim. É que nós vemos a maneira erro como uma coisa ruim. Não, o erro às vezes é uma coisa certa. Errei um caminho, mas naquele caminho eu descobri coisas novas. Um erro, você tem que saber o que aproveitar do erro. Erro graves são aqueles que são irreversíveis. Então, aqueles erros reversíveis. Irreversível é você cometer um crime, um erro irreversível. Eu acho que daí sim, aí é uma questão até de moral, de conduta. Você sabe que nós temos um ensinamento nosso, a nossa conduta que nós devemos ter. Aí você afetou a conduta moral. Mas o erro é perdoável, seja qual for, qual erro é perdoável. Nós somos seres humanos feitos para errar. Mas se cobra muito o erro, né? Eu acho que se cobra mais do que se deveria. Tem até aquela quadrinha que diz que dentre as coisas do mundo a que mais me incomoda é que quando eu acerto ninguém se lembra, quando eu erro ninguém se esquece. Não tem uma quadrinha assim? Sim, tem, mas isso a cobrança não é muito forte quando se erra e o torrão de açúcar não é muito pequeno quando se acerta? Sabe o que é, Jonas? Você só supera o seu erro quando você admite o seu erro. No momento que você Essa é a parte mais difícil. Parte mais difícil, mas... Assumir o erro. Assumir o erro. Como é difícil o perdão. Muita gente hoje tem depressão e muitas depressões estão ligadas ao perdão. São pessoas depressivas, mas que não sabem dizer a palavra obrigado, perdão, perdoar. Mas se todo mundo soubesse perdoar, se todo mundo soubesse agradecer, os compositores de música de dor de cotovelo morreriam tudo de fome. Sim, mas é importante. É importante o perdão, é importante reconhecer o seu erro. Quando você reconhece o seu erro, você está buscando o quê? Não errar. A conhecer aquilo que você fez de errado. Aonde eu errei aqui? Aonde eu errei? Mas poucas pessoas se questionam no final do dia o que eu errei hoje. Porque todo dia nós cometemos algum errinho que passa a ser imperceptível. Nós não percebemos, está dentro do nosso inconsciente, que sempre foi preparado para nos proteger. Então, no momento que você fizer uma avaliação do dia, o que eu errei? O que eu posso melhorar? Eu entrei hoje aqui e esqueci de cumprimentar uma pessoa, foi um erro. Aquela pessoa talvez ficou magoada, a maneira como eu entrei, esqueci, ignorei. Você entende? Como é que você conserta isso? Como? Como conserta isso? Tendo consciência do seu erro. Você
se conscientizou do erro. Que aí você vai conversar com a pessoa depois, vai cumprimentar, ela fala assim, aquele dia você não me cumprimentou, agora eu não quero mais. Não, aí é uma questão de perdão. É questão da pessoa também. Ela cometeu um erro com você, mas você não pode mais errar com ela. Então, Marcão, mas as pessoas querem muito o perdão dos outros, Sim. Mas não são pródigos em perdoar. Por isso que eu falo, hoje vivemos num mundo de depressão. Porque o que acontece? As pessoas não querem perdoar. Eu quero ser perdoado, mas não quero perdoar. Tá, mas esse mundo de depressão também não vem porque as pessoas, na sua grande maioria hoje, não têm formação nem educação para entender como é que a roda gira, para entender onde ele pode errar ou pode acertar? Sim, por isso que existe a função do coach. O coach entra exatamente aí onde eu vou mostrar o seu erro, que você vai mostrar o caminho, não sou eu que mostro o caminho. Não pensa que um coach vai te orientar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, é só usar as ferramentas de coach, você mesmo vai dar a resposta para a sua vida. Você mesmo vai definir o seu caminho. Isso que é importante. Quando a gente fala um treinador de vidas, por quê? Porque ele vai fazer com que você repense no que está fazendo. Crie hábitos positivos. Hábitos que vão contribuir com você. A gente fala criar hábitos positivos, mas tem tantos hábitos positivos que a gente pode criar de maneira surpreendente. Eu estou fazendo um coach e o hábito que eu passei para ela, dar 5 abraços por dia. Isso aí parece brincadeira, mas é verdade. E ela mudou muito, porque ela começou a se abrir com as pessoas. Uma brincadeira de 5 abraços por dia, que foi uma meta que ela quis cumprir, já mudou o relacionamento dela com a família, dela com clientes, dela com um monte de pessoas. Um hábito positivo que mudou a vida dela. Não fui eu que impus, ela que quis, deu prazer para ela. E quando dá prazer, a gente insiste naquele hábito. Por que a pessoa tem o hábito de fumar? Porque tem prazer. Quando ela vai deixar de fumar? Quando descobrir uma coisa que dê mais prazer que o cigarro. A mente é regida pelo prazer? Sempre a busca do prazer? Busca do prazer, constantemente. Por que o homem mata um animal para comer? É o prazer. O prazer de matar ou o prazer de comer? De comer. O prazer de estar alimentado. Alimentado. Então, é um prazer com a sua necessidade. Mas o prazer tem muito a ver com a necessidade. Nós necessitamos das coisas. Isso nós buscamos prazer. As pessoas acham que tem muito mais amigo do que realmente tem? Olha, hoje em dia nós temos muitos amigos. O Oswaldo Montenegro fez aquela música A Lista. Né? Você quer saber quem são seus amigos? Pega um papel, faz uma lista, você vai ver como é difícil, né, relacionar. As pessoas acham que tem muito mais amigos do que realmente tem? Eu acho que hoje, com o efeito do Facebook, sim. As pessoas se acham muito bem relacionadas, mas na verdade, a hora que ela vai precisar de um amigo, aí vai ser duro. Porque nós temos poucos amigos. Eu acho que há tempos atrás, existia mais amigos do que hoje. Hoje nós estamos mais relacionados, mas menos amigos. Porque aquela carapaça que nós falamos no começo, o Facebook é aquilo. Quer dizer que hoje amigo é coisa para se guardar no fundo do Facebook, é isso ou não? É, mais ou menos isso, né? Que antigamente era no fundo do coração. No coração. Hoje mudou. Hoje você aceita uma amizade. Hoje você faz amigos a cada dia. Você tem Mas a palavra amigo aí não está errada? Como? O contexto da palavra amigo ou amiga, nessa questão de Facebook não está errado a palavra, não está no contexto errado? A palavra amigo não está no lugar errado, para ser bem prático? Eu acredito que sim, porque são contatos, não são amigos. São contatos, isso. E não amigos. Mas é mais fácil colocar amigos, né? Porque daí dá essa impressão de que séria, hein? É uma rede. E que quem cai na rede é o peixe. Então dá a impressão que nós estamos naquele cardume, né? E na verdade somos um peixe lá dentro e cada um procurando a sua saída da rede. O que um coach falaria olhando para a Câmara da Verdade, num programa de televisão, para que pessoas que estão em casa pudessem começar a pensar em como mudar a sua vida? O que um coach diria o seguinte: olhe no espelho, se aproxime 3 dedos do seu espelho e olhe bem dentro do espelho e veja o que você encontra. Você vai encontrar a si mesmo. E a hora que você encontrar a si mesmo, pergunte sobre você, se questione: o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão aqui? Porque todos nós temos uma missão. Que tempo eu tenho para cumprir essa missão? Quanto tempo eu já perdi na vida para chegar até aqui? Eu acho que a melhor pergunta que tem é essa: você se questionar a si mesmo. A melhor coisa, você vai se encontrar contigo. Se aproxime 3 dedos do espelho e faça essa pergunta. Dentro do que você está falando,
Eu devo acreditar que um dos grandes problemas do ser humano seja ele não conseguir olhar para si mesmo, porque olhar no espelho não é a mesma coisa que se você pudesse olhar para você. E você não consegue se olhar. Quando nós olhamos no espelho... Então você vive de conceitos criados por terceiros. Quando nós olhamos no espelho, nós olhamos a uma distância, mas quando você aproxima 3 dedos do espelho, só tem o olho do Jonas. É do jeito do Jonas. Não tem como você fugir. Você está entendendo? Então você só tem o Jonas lá. E o nosso inconsciente não mente. Nós não conseguimos nos mentir a nós mesmos. Você conversando com você mesmo, você não consegue mentir. Não tem como você fugir. Quando você conversa a uma distância, você tem como fugir. Porque você não está olhando nos seus olhos, você está olhando no Jonas todo, e não nos olhos do Jonas. Olho no olho é uma coisa difícil. Professor, o maior interlocutor do ser humano é ele mesmo? Naquela tagarelice de horas diárias onde ele fala consigo mesmo? Sabe quem conversa consigo mesmo é maluco? Não. Todo mundo conversa consigo mesmo, todo mundo fala sozinho. Um período longo do dia você fica tagarelando com você mesmo. Ou estou enganado? Isso é ótimo. Isso é você. O maior interlocutor do ser humano é ele mesmo? Você pode se motivar ou se desmotivar. Mas eu acho que a coisa mais importante é aquele que está conversando. E quando você conversa com você mesmo e você não concorda com o que você está falando e começa a brigar contigo mesmo? Poxa, aí você descobriu o caminho. Aí você descobriu o caminho, porque quem que falou? O inconsciente ou o consciente? Aí você vai ter um meio termo e você vai descobrir o seu caminho. Não sou tanto assim, mas porque a sua consciência está te chamando para alguma coisa. Se você discordou, algo machucou lá dentro. Algo pegou que você vai ter que mudar a sua trajetória. Isso passa por um treinamento? Olha, nós temos dentro das ferramentas de coaching vários treinamentos. Existe um quase que semelhante a esse que nós trabalhamos, uma conversa de você contigo mesmo. Isso é muito importante. Rubens Marcon, realmente um treinador de vidas, uma pessoa que trabalha através da neurolinguística, trabalha com o pensamento e com atitudes de pessoas e isso pode mudar vidas. 1 minuto para falar tchau. Olha, o que eu tenho que dizer é que a vida ela é muito curta. Então, curta ela, mas saiba aproveitar a cada momento, a cada segundo para a sua evolução. Isso vai ser muito importante lá na frente. Jonas, obrigado. É uma honra muito grande receber aqui o professor Rubens Marcon, que nos edifica, nos ajuda e nos mostra caminhos muito necessários, e eu trago com muito prazer o Rubens aqui porque é muito mais fácil ele falar para toda uma plateia de televisão, né, do que falar numa sala fechada para muito menos pessoas. Obrigado, Rubens, por ter vindo, uma honra muito grande te receber, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.